Olá, o Poli aqui. Estamos em mais um vídeo do desafio da pregação? Sim, onde a gente pega um versículo da Bíblia e, bom, eu tento pregar em cima dele, né? Com a direção de Deus, nem que eu tenha que orar 2 dias para Deus me dar a palavra, mas vocês vão ver tudo aí, enfim, o que tiver de sair, vai sair e tudo certo. Enfim, bora lá. Tá em João 6, lá em João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é esse Jesus, o filho de José, cujo o pai e a mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Amém. Vou orar aqui agora. Senhor meu Deus, meu Pai, isso aqui não é um desafio, Pai, que eu possa abençoar a minha mente, que eu possa falar, que eu tenho que falar dessas pessoas, que eu possa estar usando o instrumento de dar meus erros, Pai, que eu possa saber sobre as pessoas que estão nesse momento, Pai, que eu possa saber das coisas de Deus, para receber a sua palavra, em nome de Jesus, Pai, me ajude. Amém. Bom, espera aí. Né, Jesus vai dizer assim: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem por mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Uma das coisas maravilhosas de acreditar em Deus, de seguir a Deus, de ouvir a sua voz e de ter esse relacionamento com Deus é a paz que você sente. Você tipo, não precisa beber de outras fontes, você não precisa comer de outros lugares, porque você se sente saciado, você se sente em paz. E você não precisa de mais nada, porque Deus provê tudo, que Deus cuida de cada detalhe, mesmo que você ache que não, mas sim, Ele provê tudo, Ele cuida da gente, entende? Bom, aqui os fariseus começaram a julgar ele, tipo, você tá falando que é o pão da vida, mas tu não é aquele filho de José, filho da Maria? Como é que você pode dizer isso? Então as pessoas ali começavam a barrar o milagre, começavam a barrar as coisas que as pessoas já estavam ouvindo sobre Jesus. Nesse versículo aqui, ele já tinha feito várias coisas, entende? Então, como a Bíblia mesmo diz, o profeta não tem honra na sua própria casa. Então eles viam o que ele era e não conseguiam ver o propósito espiritual de Jesus. Ele veio do Pai, entende? Ele veio de Deus, ele é Deus, entende? Então os fariseus ficavam questionando isso em vários outros momentos. E, peraí só um minutinho que eu vou ter que ler o texto de novo. Que as pessoas estavam lá, né, que vós também me tendes visto, mas não creram. Eles viram Jesus, eles viram o milagre, mas eles não creram. Não creram que ele era Deus. E também fala, né, que todas as pessoas que vierem até ele, de modo nenhum ele vai lançar fora. Porque ele veio foi para cumprir a vontade do Pai. Por mais que doesse. Na Bíblia também vai dizer que os discípulos, eles... mas me deixa sentar à direita, à tua esquerda. Mas, tipo, e aí, meus queridos? Vocês vão querer beber do cálice que ele bebe? Entende? Então, quando Jesus está orando lá no Getsemane, ele fala: Pai, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Entende? Então ele não veio para cumprir a própria vontade, ele veio para cumprir a vontade do Pai, que era o plano de salvação para nós. Entende? E que as pessoas, às vezes, por escamas nos olhos, não conseguiam entender a magnitude, principalmente os fariseus. Os fariseus viam o milagre, viam o que acontecia, e eles simplesmente começavam a julgar. Ele está falando isso, mas ele é filho de José. Mas ele está curando no domingo, no sábado. Pô, sábado vocês não podem fazer nada. Então eles ficavam tendo artifícios em vez de ver o milagre. Em vez de olhar assim, meu Deus, o paralítico andou. Não, é sábado. Mas
ele tá falando de pão, não sei o que tem, mas você, filho de José, filho de Maria e tal, entende? E é isso. Que nós possamos, gente, ver o milagre. Os milagres diários de Deus, que Ele sempre faz nas nossas vidas. Às vezes, um atraso que a gente tem, né, pra ir pro trabalho, de tipo, nossa, vou chegar atrasado e tal. Mas e aí? Deus tá te livrando do quê? De um possível acidente? Pode ser. Esses milagres são que você não vê exatamente o que é. Muitas das vezes os milagres acontecem, mas são milagres que você vê, você presencia, você vive. Teve um momento no qual eu precisava de dinheiro, falando, e eu tava andando na rua e falando assim, Deus, Pai, socorro, eu preciso de dinheiro, porque eu preciso comprar tal coisa pra casa, eu preciso comprar comida, e o dinheiro desse mês não vai dar. Eu tinha acabado de mudar pra um lugar que era mais caro. E enfim. E aí nesse momento que eu tô conversando com Deus, uma pessoa liga, olha, faz tal coisa pra mim, edite uma arte, e eu te pago. Enfim, aquele dinheiro foi a conta certinha pra passar o mês. Então, é coisas que você vive. É coisas que é dependência de Deus, entende? Na Bíblia vai falar que você não vai sentir falta de nada, né? Você vai ter o que você precisa. E é esse o Deus que eu tive, esse Deus que eu estou apresentando a você, que você conhece, mas você tem tipo, que viver isso. Não é só ouvir falar, não é só os discípulos viveram isso. Não é só isso. É é você orar e pedir para Deus fazer isso na sua vida também. Para você ver os milagres dele, entende? Para você viver. Não é só de, igual antigamente, o Deus dos meus pais, aconteceu isso na vida de fulano de tal. Não. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero provar isso, eu quero viver isso. Porque Deus, Ele é toda a água que a gente precisa. É todo o pão que a gente precisa. Ele é tudo que a gente precisa. E se a gente tiver Ele, a gente não vai sentir falta de nada. De nada, Ele vai prover no momento certo, entende? Então é isso que eu quero deixar para nós. É ter essa dependência de Deus. Ter essa dependência de Cristo, entende? E deixar Ele ser Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente barra o milagre de Deus querendo colocar Deus numa caixinha, entende? E Deus, Ele quer espaço. Espaço para o milagre. Amém? Então, pessoal, se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já compartilha, comenta. E é isso, até mais!